local que você não tem banho quente, um local que você tem qualquer tipo de medicamento, porque as pessoas não sabiam que medicamento tomavam mais, que você não tem prontuários atualizados, além do eletrochoque, né? Que já nesse momento era um eletrochoque punitivo. Salas de 1 metro por 1 metro, onde as pessoas ficam trancadas ali e a comida é dada por um quadradinho, de um papel num prato de plástico que passa nesse quadradinho. A pessoa se alimenta ali e ali também faz as suas necessidades. Então esse era o local. Não é mimimi, não é a pena, não é o exibicionismo, é o cuidar. Essa palavra se perdeu. Sim. O mundo está um horror. As pessoas não sabem mais o que é conversar, não sabem mais o que é cuidar, não sabem mais o que é dividir, não sabem mais o que é compartilhar. As pessoas estão solitárias. As pessoas hoje falam das suas loucuras como se estivessem falando de vamos tomar uma Coca-Cola. As pessoas você para tomar um chopp com um amigo que está em pânico. Você para falar com outro que está em depressão. Você fala o outro tem autista. O outro... nunca se falou tanto. Nós estamos no século XXI e a gente ainda tem que falar e esclarecer sobre o que é inclusão. As pessoas não sabem o que é pertencimento. Elas acham que é empatia ser simpático. Salve, salve! Começa agora mais uma edição do Baixada em Pauta. Eu sou Gustavo Zanaroli. Estou mais uma vez com o Matheus Miller. Fala, Tudo Gustavo. bem, Matheus? Tudo bem, cara. Vamos mais um programa. Mais um sem o Luiz. Sem o Luiz. Lina. Exatamente. De férias, curtindo a família. Mas vamos lá, hoje a gente tem uma dinâmica diferente aqui também. Sim. Trouxemos mais um convidado, né? 2 convidados para falar sobre um projeto muito importante, que é o Projeto Tantan, que está entrando no 35º ano. Estamos aqui com os responsáveis pelo projeto, Renato de Renzo, Cláudia Alonso. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Olá. Boa tarde, tudo bem, Renato? Tudo bem, vamos nessa. Queria começar lá do início. Há quase 35 anos, o projeto veio depois de uma intervenção na Casa de Saúde Anchieta. Eram denúncias de maus tratos, eram denúncias de torturas, reclamações de vizinhos. Aquilo que a gente já viu em filmes acontecia dentro da Casa de Saúde Anchieta, que era um hospital psiquiátrico ali na Vila Belmiro, em Santos. Foi quando você chegou e foi convidado. Como é que foi isso e como é que foi esse início dessa transformação, Renato? Então, ali é muito interessante, porque a Casa de Saúde Anchieta, ela fica exatamente dentro de um bairro da cidade. Se a gente for pegar historicamente, os hospícios geralmente eram afastados. Eles eram colocados à margem da cidade, né? E criavam grandes cidades, outras cidades, cidades dos loucos, né? Então, aqui, diferentemente, nós tínhamos um hospício que foi inaugurado mais ou menos em 53, que veio para ser um modelo de hospício, de casa de saúde, um local de cuidar, de fato, das pessoas com transtornos mentais. Só que com o passar do tempo, né, era uma arquitetura moderna, arrojada e tal, mas com o passar do tempo ela acaba conveniada com o INSS, essa coisa toda, e aí o que acontece não só aqui, mas em nível de Brasil, e que já era exemplo em outros lugares, passa a ser uma grande casa de exclusão, né? Uma grande casa de quem incomoda, você joga dentro do hospício, né? Você encontra um rótulo para essas pessoas loucas, né? E aí passa a não incomodar mais a família, não incomodar mais os parentes, essas coisas todas. E aí lá dentro deste local, uma vez que você não tem muito controle, a coisa fica uma população fora do controle, porque você vê no Anchieta, um local para 170, 180 pessoas, nós estávamos ali na época da intervenção com quase 700 pessoas internadas, né? Então, você imagina um local de 100 e poucas pessoas com 700, o que acontece? Que espaço você divide com quem e como? Então, a cultura da exclusão, a cultura de tudo que você possa imaginar, que a gente pode chamar de ruim, é o que você vai encontrar ali, é o que você vai tropeçar por ali. Então, em 89... quando nós estamos começando um governo da Thelma de Souza, o secretário de Saúde, Davi Capistrano, que também veio a ser prefeito da cidade, e que era uma pessoa com uma visão extremamente ampla, uma pessoa fantástica no sentido de visão de cuidar das pessoas via a saúde pública, ele não permitiu que, de repente, mais histórias de suicídio, mais histórias de maus tratos pudessem ocorrer ali, pudessem dar continuidade àquele espaço. Então, por isso a intervenção, né? Esse hospital não podia ter portas abertas atendendo a população de Santos, mas a região toda,
para maltratar das pessoas. O que é maltratar das pessoas? As pessoas vão para um hospital para serem cuidadas, né? Agora, um local que você não tem banho quente, um local que você tem qualquer tipo de medicamento, porque as pessoas não sabiam que medicamento tomavam mais, que você não tem prontuários atualizados, quer dizer, as pessoas entraram, tiveram um prontuário e nunca mais foi mexido, então você não tem um acompanhamento da saúde dessas pessoas, você tem as pessoas jogadas, você tem celas fortes, que são as celas de 1 metro por 1 metro, onde as pessoas ficam trancadas ali, e a comida é dada por um quadradinho, de um papel num prato de plástico que passa nesse quadradinho, a pessoa se alimenta ali e ali também faz as suas necessidades. Então esse era o local. Como recuperar assim, né? Só... Pois é, além do eletrochoque, Sim. né? Que já nesse momento era um eletrochoque punitivo. Então, se você se comportasse, se você estivesse ok e tal, beleza. Mas se você saísse fora de qualquer ordem, comportamental, qualquer coisa, você podia ser levado para o eletrochoque. E pior, muitas vezes era dado, ou era... as pessoas que estavam terapeuticamente naquela função eram laboterápicos. O que era isso? Pacientes que estão em situação melhores. Então, existia assim... Que começavam a trabalhar. Seguravam o paciente, essas coisas todas. Então, pô, tem o médico, tudo bem. Tem o médico, mas você tem não uma equipe de enfermagem, você não tem uma equipe terapêutica, você tem, na verdade, pessoas que estão ajudando. Então, me ajuda a tirar um móvel aqui de cima. É isso que eu estou fazendo. Ajuda a segurar esse cara. É um verdadeiro depósito. Era um depósito, de pessoas. exatamente. Ali era um depósito de pessoas, exatamente isso. As pessoas estavam machucadas, as pessoas estavam arranhadas, as pessoas estavam sangrando, as pessoas estavam maltratadas, como a gente possa imaginar, da pior maneira possível, né? Então esse era o hospital que cuidava das pessoas com transtornos mentais na cidade, na região. Era isso. E teve um gatilho, né, Renato? A questão aí, você falou de mortes, né? Para que tivesse realmente a intervenção nesse período. Tiveram algumas mortes. Estava no meio de um bairro da cidade que você falou, as pessoas ouviam gritos, tinha reclamação sobre isso, ou seja, não estava afastado também dos ouvidos da população aí, né? Isso é antigo, porque você vê, eu nasci em Santos, né? E eu andava de bicicleta, eu morava na Vila Belmiro, na rua do Campo dos Santos. Nossa, uma beleza aquilo. E a gente fugia do papai e da mamãe, andando de bicicleta nos outros bairros, que era o Campo Grande, onde está o hospital, onde estava o hospital. Sim. E aí, passeando ali no hospital, a gente via cenas, acenos, um pano, alguma coisa assim e tal. E aí queria saber o que era aquilo. Aí falava, isso é um hospício, é onde estão os loucos, essa coisa toda e tal. E o meu colega, que andava de bicicleta, hoje já falecido, falava assim, olha, se tu continuar do jeito que você está, um dia você vai acabar aí. Então eu falo que eu vim para o hospital, não foi por um convite, mas sim por uma profecia. Entendeu? Para cumprir a profecia, eu aceitei trabalhar no Casa de Saúde Anchieta. Então isso é muito interessante, porque ele fez parte da minha infância. Sim. Eu que tenho 46 é na mesma coisa. Você nasceu em 88, né? 88. 88. Então, quer dizer, já estava perto da intervenção. Eu também tinha isso. Vou te mandar pro Anchieta. Isso, também era isso da criança, então, que é da infância. Então, você vê, eu tenho 70, certo? Não aparenta, sou jovem. Tá jovem, tá jovem. Mas então você vê o seguinte, molecadinha andando de bicicleta, Monark, é isso? Calói, Monark, aquela coisa toda. Você vai acabar aí e tal, não sei o quê. E aí foi muito interessante, quando veio o convite, essa foi a primeira coisa que veio, entendeu? Foi a primeira coisa que eu falei, putz, que loucura. E foi exatamente isso que eu acho que foi o entrar de uma forma tão boa dentro daquilo para poder realmente realizar um trabalho, né? Porque muita gente entrou e saiu. Muita gente entrou e saiu. Que medo, e ir embora. Mas é né? justamente sobre isso também. Naquela época, hoje você analisar o passado é muito mais fácil, né? O que aconteceu, porque você já tem o desfecho aqui em mãos. Mas como que foi para você chegar para aceitar esse convite? Você via as pessoas acenando? Era um lugar onde morriam pessoas? Na época eu sou professor, né? Então lecionei em muitas escolas grandes e tal. Nessa época eu estava fazendo cenografia Pontunes Filho em São Paulo. E quando veio esse convite, foi muito interessante, porque a minha viagem foi trazendo essa memória desses locais, desse local, essa coisa toda, isso veio à tona, não é? E, então, eu acho até que isso me deu uma força, um fortalecimento de querer trabalhar ali, de querer fazer aquilo. Lógico que, por exemplo, eu vinha de uma escola de artes e tudo mais, e eu tinha uma coisa com um amigo meu,
de a gente passear no Juqueri, em São Paulo. Então a gente Eu tocar fazia nesse isso. assunto também, que era A gente algo- fotografava o Juqueri. A gente ia no pátio e fotografava as pessoas. Fazia fotografias ainda em papel, aquela coisa. Toda na semana seguinte voltava com as fotografias, procurando as pessoas. Então a gente tinha uma dinâmica pessoal disso aí. Eu estudei artes, mas eu estudei artes num momento que se estudava sociologia, psicologia, e eu tinha professores, por exemplo, que mandavam eu pesquisar, por exemplo, a favela, a prostituição. Então veio uma formação aí interessante. Então eu tive um contato grande com a prostituição em São Paulo, tive um contato grande com favelas aqui mesmo no Guarujá, em outros lugares. Então, eu não sei se isso vem e fortalece esse trabalho, mas com certeza essa ideia de que você vai acabar aí foi muito forte, e muito mais forte ainda quando eu cheguei no hospital e as pessoas começaram a falar o que era a intervenção e tal, e falar da cidade. Aqui é a cidade de Santos como coisa que eu não conhecesse de fato. Não falei que eu tinha nascido em Santos e que a minha infância toda foi na cidade de Santos, que eu estudei no Colégio Santista durante 10 anos da minha vida. Quer dizer, tinha uma formação toda em Santos, né? Uma família tradicional de Santos, italiana, que veio para Santos, que formou ali na Senador Feijó um comércio. Então, tinha toda uma formação aqui na cidade. Então, era muito interessante ver também as pessoas me contando como é que era a cidade, entendeu? E aí foi muito interessante na hora que perguntaram se eu tinha um projeto para desenvolver, quer dizer, uma coisa de um convite, já tem um projeto na mão. Então eu falei assim, olha, vamos falar uma coisa bem séria, assim. Trabalhar com pessoas com um projeto na mão não é um trabalho com pessoas. É um trabalho que é a minha realização. Então, um trabalho desse tipo a gente precisa fazer com as pessoas. Sentir Certo. ele, né? Sentir, trocar. precisa, Senão sim. não existe, isso não é conviver, né? E ali a gente está fazendo um trabalho de conviver, né? Sim. Então, na hora eu falei assim, não, então o que você quer fazer? Eu quero conhecer. Então, tudo bem. Então, eu comecei a conhecer o hospital aí. E comecei pela ala feminina, depois pela ala masculina e tal. E aí, quando foi eu sair dali, já saí falando que eu vou ficar por aqui, vou trabalhar nesse local, quero e tal. E aí, nesse local eu fiquei durante muitos anos. Estou até hoje, né? Porque logo depois a gente já construiu a ONG, né? A Organização Não Governamental. Por quê? Porque a gente já sabia dessa história e cada vez que muda governo, se muda tudo. Então, como Então, já- poder dar continuidade a esse trabalho? Então, criamos uma ONG exatamente por isso. Então, alguns amigos, familiares e tal, nos reunimos num domingo e montamos toda a documentação para poder ser registrado e tal. E talvez por isso é que ele é 34 anos de existência. Talvez não acontecesse isso, né? Se mudasse o governo e encerra, põe embaixo da terra e tal, não sei o que lá. Um projeto extremamente importante, tanto para a cidade como para o mundo. Aqui é o primeiro local com intervenção. Santos ficou como modelo de Depois de vieram o saúde. Juqueri, tudo Sim, aquilo que todos, aconteceu, né? E vieram muitos outros e mais. E veio a lei antimanicomial brasileira, certo? Que, inclusive, o Delgado, que é o autor, Paulo Delgado, que na época era deputado federal, ele, inclusive, usava nos seus textos pedaços que mostravam o trabalho do Tantan. Como não é possível? O Tantan faz isso assim, né? Então, conclusão, ele ajudava e fortalecia e dava envergadura para o projeto também de fim dos manicômios e etc. E tal, é que aí hoje tem o Brasil inteiro, alguns lugares com residências terapêuticas, etc. Né? Mas já a loucura está na rua. As pessoas hoje falam das suas loucuras como se estivessem falando de vamos tomar uma Coca-Cola. As pessoas você para tomar um chopp com um amigo que está em pânico. Você para falar com o outro que está em depressão. Você fala, o outro tem autista. O outro... Nunca se falou tanto. O cenário realmente hoje, né? Essa aberto, questão, Renato, bem você aberto. mencionou aí, acho que foi em 92, né? A questão da ONG, né? De começar a trazer essa... De dar um caminho para perpetuar aí o trabalho realizado. Começou ali em 89 no Anchieta. E aí também entra a participação da Cláudia aí na, Como é que na você conversa, chega, né? Que chegou Cláudia? em 93, foi isso? Vomitando. Logo na sequência. Eu posso até dar introdução para a Cláudia. A Cláudia foi uma coisa que A deu gente até... vai voltar, é só para Foi um bizarro, foi um bizarro. A Cláudia, ela foi uma dor de cabeça, porque foi a primeira vez que Foi. pessoa contrata... Eu tenho na carteira do trabalho, você pode ver, educadora de dança. Contratada pela Casa de Saúde Anchieta, veja E eu você. fui chamado, por que eu não contratei um médico? Eu fui chamado, por que eu não E contratei aí um médico? começa, né, Contratei- tudo isso, né? Dança, Olha a loucura. teatro. E mostrar que saúde é isso.
Dor é o que vocês estão fazendo, saúde é outra coisa. Então, ali começava uma grande discussão, né? Porque, porque então vai cuidar pelo médico. Médico não cuida. Médico dá remédio. É isso que faz. Loucura não tem nada a ver com médico, nada a ver com psiquiatria. Absolutamente nada. Loucura somos nós. Entendeu? Sim. Loucura é a sociedade. Né? Quando você tem dor, você procura um médico. Não à toa acontece isso que você falou, né? A gente vê a sociedade como tá, né? Cada um com as suas, Isso com as suas querem ter razões. dor. Então é outra coisa. Então, a Cláudia foi uma figura que marcou isso, de eu poder mostrar até para o Ministério da Saúde, para a CEIG, na época, que é a Secretaria de Higiene e Saúde e tal, o que é saúde. Quando eu contrato uma bailarina para trabalhar com saúde. Entendeu? E sou chamado, que essa parte não aparece, que é o lado 2, né? Que eu fui chamado para perguntar por que eu não contratei um médico. Né? Então aí muda, e que não está nos livros, mas aí muda, quando eu mostro o que significa. E quero te falar mais. Em Belo Horizonte, a Faculdade de Medicina investiu no quê? Na Faculdade de Medicina? Não, num teatro. Isso é novidade, gente. Investiu num teatro. Por quê? Para dar qualidade de vida para os seus alunos e para a população. Peças, inclusive, de graça. Um senhor teatro montado com curador e o diabo. Então, A transformação, né? A transformação da cultura, né? Exatamente. Já vem da essência, né? Da arte. Essa questão. Mas, ô Cláudio, aí pra ti acho que entra a mesma linha da questão pro Renato também. Você viu o trabalho que ele desenvolveu ali, porque isso tava ali, né? Na sociedade, pulsando na época. Teve a questão da rádio, que depois a gente vai tratar sobre isso. Mas como que foi pra ti aceitar? E chegou a duvidar também? Putz, eu como bailarina vou entrar e vou fazer o quê? Como que foi esse... Então, na verdade, assim, eu venho de uma história também de uma família muito pé no chão, assim, a minha família vem ali da rampa do mercado, a gente sempre foi de brincar na rua, polícia e ladrão, guerra de bambucha, etc. E na dança, a dança ela vem existir na minha vida porque eu tinha uma perna mais comprida que a outra, tinha problemas de coluna, então fui fazer dança e natação. Na natação eu tinha que competir, porque eu era grandalhona, eu enganava a idade. Então me punham como se eu tivesse 16 anos para competir com os caras mais velhos. Então eu competia com os caras de 18, era meio maluco. Eu não me dava muito bem na natação por isso. Eu tinha uma batida de perna forte por ser grandona. E no balé eu era grandona, coxuda, bunduda. Não era o protótipo do come alface. Então eu sempre ficava no fundo e no canto. Dava um pulinho e já saía pra coxia. Sempre foi muito difícil. Quando eu comecei a dar aula de dança, todas as crianças chatas eram mandadas pra mim. Né? Criança gorda, chata, as pessoas me mandavam e eu dava aula. Na minha faculdade, na psicologia, eu fiz um trabalho que unia o corpo já. Tinha essa coisa da dança, de respiração, com mães em pré-parto, umas coisas assim. Então eu vou apresentar esse meu trabalho pro Davi Capistrano, que era secretário de saúde, porque eu queria ser voluntária na casa da gestante que ia abrir na época. E aí o Davi olha pra mim e diz, ele folheia assim, meu trabalho, você já trabalha, filha? Eu falei, eu trabalho com dança, né, mas o senhor, não sei o que o senhor acha disso, mas pra mim a cabeça e o corpo, eles estão juntos. Tem uma pessoa que vai adorar lhe conhecer. Então ele liga na hora, ali na minha frente, prancheta, pede pra chamar o Renato, que eu não sabia quem era, e ele fala, tem aqui uma moça, bailarina, psicóloga, ele deve ter falado meia dúzia de palavrão, né? Porque a gente sabe que a raça da saúde, me inclui minha raça nisso, se não for muito ética, use e abusa dos seus poderes em cima dos seus saberes, dos podres poderes, né, diretor? E aí ele disse, então tá, olha, 10 horas, então tá, mas ela é bailarina, não sei o quê. E marca pra eu ir pra Anchieta conhecer o Renato. Então eu chego no Anchieta no dia seguinte, de manhã, esperando um prédio com gente babando. Eu esperei aquilo que eu aprendi na faculdade. Gente babando, trancada, gritando, dadadá. Então eu subo a escada, eu lembro disso, e tinha um painel com os Beatles desenhados. E eu já falei, nossa, que doido, isso eu tava muito nervosa. Por isso que eu falei vomitando, que ele me conheceu. Porque aí eu fui andando assim pelo corredor e não tinha porta nas salas. E eu lembro de ver pessoas aqui fazendo escultura, pessoas ali fazendo desenho, pessoas ali fazendo ginástica. E qual era a grande loucura? Eu comecei a ficar mais nervosa ainda. Eu não sabia quem era técnico e quem era paciente.
E aquilo começou a me dar uma angústia muito grande. E aí eu falei que tinha uma reunião com o Renato de Renzo. O doutor Davi tinha me dito, você vai saber logo quem ele é, que ele usa um cabelo assim de rabo de cavalo. Falei, tá bom. Aí me mandaram sentar pra esperar, eu fiquei esperando, né? E dali a pouco chegou um cara de rabo de cavalo. E ele cumprimenta todo mundo que tava ali escrevendo. Me cumprimenta também. Eu falei, fudeu. Ele acha que eu sou uma paciente nova? Porque ele me cumprimentou igual a todo mundo. Não vou sair mais daqui. E agora? Você entendeu? Bicho, aí ele tá mexendo assim em algumas coisas e fala, e aí, estão fazendo a pauta pro jornalzinho, pro jornal Tantã? Vamos fazer um assunto sobre corpo? E olha pra mim. Aí eu fiz, onde é o banheiro? Eu nunca esqueço disso. Ali, eu fui indo pelo corredor segurando o vômito. Eu vomitei que nem uma louca naquele banheiro. Saí com uma cara de fantasma, ele falou que depois eu fedia mesmo a vômito, e sentei. E aí o de Renzo falou, o que é mais importante pra você, a dança ou a psicologia? Lá, os dois têm a mesma importância, então tá bom, eu não quero a psicologia, eu quero a dança. E eu fiz, tá. E aí, imagina, meu primeiro trabalho, registrado em carteira, educadora de dança na casa do seu de Anchieta, quando minha mãe dizia, agora para de brincar de dança. Né, eu dava aula de dança em academia, tinha um grupo. Para de brincar de dança que agora você é doutora. E aí eu vou. E eu acho que foi fantástico essa desconstrução. Eu muitas vezes chorava muito. Renato me levou pro Carmelita, porque o doutor Davi tinha pedido para ele também fazer uma mini intervenção naquela escola. Tinha macumba na porta da minha sala, meu pneu do carro era furado, era uma loucura, porque as pessoas não admitiam isso. Então, para mim, era muito natural as pessoas estarem pessoas e fazerem. E o Renato sempre dizia uma frase que ele disse pra gente até hoje, né, Tantã? Faça. Então, enquanto eu falo muito pros novos, para aqueles que querem vir para voluntariar, querem vir para aprender, enquanto o diretor estiver dizendo para você, faça, agradeça. Quando ele silencia, tipo, tá bom, é porque ele já acha que daí não sai mais nada, entendeu? Então, esse faça, ele é desafiador. Você sempre acorda sem saber exatamente o que você vai fazer. Você sabe que você vai lidar com pessoas, né? E as pessoas que têm transtornos mentais, que têm deficiências, nós todos, a gente tem os dias bons e os dias ruins também. Só que as pessoas que têm transtornos ou deficiências intelectuais, etc., muitas vezes eles não têm o freio que a gente tem de segurar a onda. Então você precisa descer do seu pedestal. E descer do pedestal na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade do espetáculo, é muito difícil. Então, eu acho que a gente volta a um processo de loucura. Se confundem, né? É uma doideira. Que a gente tá. Uma vez você falou que era escolher dançar com o feio. Ele que fala. Você que É uma- fala, é o é uma Renato. frase... Que eu repito porque eu digo, o Renato diz isso. A gente escolheu dançar com o mais feio, Né? sabe? Você é aquele que tá excluído e vocês escolheram eles para trabalhar junto, né? Como é que é isso para vocês? Vai, Renato, é tu. O Renato fala dessas coisas com muita sabedoria Eu acho que assim, a transformação da coisa, ela vai de um momento que, por exemplo, o que é o Anchieta? O que é isso? Né? O que é o manicômio? O que é esse grande depósito? Isso, antes de mais nada, isso é de indignar qualquer pessoa. Sim. Existe um local onde você escolhe, você escolhe e exclui e tal. E as histórias são enormes, elas são assim absurdas, né? Então você Bizarras. tem todo tipo de história, o porquê que a pessoa acabou chegando ali. Você vai ver que é uma coisa, às vezes, por exemplo, de miséria. Miséria. Ou vai ser opção da família para conseguir alguma verba a mais, porque você interna e fica com aposentadoria, com a ajuda médica, essas coisas todas. Então, quer dizer, as coisas são absurdas, né? E você vai ter aquelas pessoas que têm, de fato, algum quadro, algum momento, mas assim, que não justifica ter que ficar isolado da família. Basta ver que hoje... Era uma iniciativa da própria família ali. Pra... Sim, é mais fácil, né? É mais fácil, né? Então, mas você vê que hoje, por exemplo, já como não tem essa facilidade de ponha no hospício, não é? E um hospício sai caro, né? Você tem uma outra paciência, você tem outras famílias. E também tem hoje umas famílias que acolhem melhor, mesmo sendo miseráveis, mas acolhem mais, né? Nós tínhamos antigamente as pessoas que vão abandonando as figuras e tudo mais. Então, isso eu acho extremamente importante. Por que eu estou falando isso?
porque foi uma modificação, você vê, nesses 30 anos, teve uma outra cara, né? A sociedade teve uma outra cara, mesmo continuando sendo uma sociedade excludente, mesmo sendo uma pessoa que fecha os olhos para o homem de rua, quer que ele saia da porta da sua casa, mesmo a gente ainda tendo todas essas coisas, a Cracolândia, não sei mais o que e tal, já tem uma outra coisa que isso vira pauta para as famílias. Isso vira conversa familiar, não está fora, como antes era muito simples. Está atrapalhando. Põe no hospício. Sim. Isolava, essa conversa não entrava. Né? Você não saía com um filho com uma síndrome de Down. Você não saía com uma criança com uma deficiência intelectual, deficiência mental. Você não saía. Então, isso era escondido. Até hoje, nós temos pais que preferem esconder seus filhos. Não sai com a esposa se a esposa sai com o filho. Isso não aparece. Né? Mas isso ainda existe. A gente que trabalha com isso, a gente toda hora escuta esse tipo de coisa. Entendeu? Vai subir no palco para fazer papel de bobo. Que é meio que quando a gente expunha, né? Roma antiga, né? As pessoas deficientes, as pessoas que tinham não sei como. Então, até tinham famílias que rezavam para ter um filho deficiente para ganhar até dinheiro do circo, né? Porque era o circo do horror, né? As figuras deformadas, etc, etc e tal. Então, é difícil, inclusive, essa discussão. A gente que trabalha com saúde, arte, loucura, é difícil essa discussão. Em que momento que esta pessoa está expondo a sua arte? Eu não estou expondo a deficiência, estou expondo o homem, o ser humano. Isso é muito grave, isso é uma política, isso é uma conversa, isso é uma discussão que nós temos para mostrar um novo paradigma, um paradigma que é ético, que é estético, é outro lance diferente do que expor porque são coitados. Eles merecem pau porque são coitados. Que aí é a famosa discussão errada da inclusão. Entendeu? Discussão errada da inclusão. Mas vocês acreditam que, por exemplo, hoje você teve uma modificação no modelo, então não é mais possível você mandar um filho, um irmão, um pai para um manicômio. Mas vemos situações de exclusões de toda forma diariamente. Se aquele modelo fosse ainda o adotado, será que a prática seria a mesma ainda hoje? Estão fazendo anexos do Anchieta. Porque ia estourar, estava com 700 pessoas, no lugar de 100 e poucas pessoas, você ia ver o que ia acontecer. Nós ainda temos hospício pelo Brasil, nós ainda temos casas de trabalho desse tipo, todas elas são particulares. Então, é muito maquiado, né? É um tratamento muito caro. Né? Nós temos, é muito interessante, por exemplo, tratamento com drogaditos, eles são caríssimos. Sim. Principalmente com o alcoólatra, é caríssimo. Mas nós temos, por exemplo, pessoas que vão para a França, vão para os Estados Unidos, passear. Na verdade, foram fazer um tratamento. Ficaram lá 2 meses numa clínica desse tipo, voltou já, né? E aí começa de novo todo o processo até chegar de novo nesse estágio de você ter que se internar, procurar uma internação e tal. Mas também tem outras realizações. Você vai para um hospício, você conseguiu alguma coisa, de repente ali você também descobre um trabalho, uma outra, você se torna meio que um terapeuta, um acompanhante terapêutico de outras pessoas. Cada modelo, não chamo de modelo, mas cada pessoa é uma pessoa. Né? E a gente precisa ter projetos de vida para cada um, né? O projeto nosso, o Tantan, ele é isso, né? Um projeto de vida para cada um que todo tempo precisa ser revisto. Os seus acordos, os seus contratos. As individualidades, sociais. Né? Exatamente. Os contratos sociais. Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre uma pessoa e que é um novo contrato social. Mudou. Nós estávamos com um quadro. Esse quadro mudou. Esse quadro teve uma outra exigência da própria pessoa. A pessoa começou a ter desejos de outras coisas, mas infiltrado com uma malandragem, uma sem vergonhice, uma picaretagem que faz parte do nosso mundo. E que também, não pensa que porque ele tem uma síndrome que não aprende. Lógico. Entendeu? Então, conclusão, ontem nós tivemos uma reunião com esta pessoa, com um novo, o quê? Regular, ou colocar de novo os parafusos. Falo que exatamente. Num novo contrato, assim, porque as né? pessoas o tempo todo estão mudando, né? Então a gente precisa de uma outra visão, de um outro momento, de uma outra coisa, né? Então, esta observação, esse cuidado, que eu não sei se é cuidado, mas é cuidado social mesmo, cuidado social. Não é piegas de pegar pela mãozinha e levar ali para comer um prato de sopa. Não é isso, não. Ou então entrar com essas coisas que às vezes assim, vamos fazer isso que isso vai dar uma mídia da peste. Isso aí é terrível, entendeu? Você usar a miséria, você usar isso como mídia pessoal é um negócio horroroso, é a pessoa se sentir envergonhada. Então, o nosso trabalho tem muito essa delicadeza. Eu sempre falo para ele, é uma equipe formada por nós, isso é muito importante. Eu não procuro um profissional de faculdade.
Procuro alguém que tenha essa disponibilidade, que nem a Cláudia colocou, eu tenho dança, eu tenho isso, tenho aquilo. Ela podia falar naquele momento, não, mas eu quero mostrar que eu sou psicóloga, entendeu? Por isso que eu perguntei, qual é a tua importância entre isto e isto? Não sabia naquele momento se ela tinha noção que a psicologia também dança, e que a dança também faz psicologia. Você percebe que essa é uma sintonia importante e fundamental. Quando a gente fala de arte, a gente não está falando de quem pinta. A gente é um jornalista artista. A gente é um engenheiro artista. Esse é o que tem uma qualidade melhor. Porque ele tem uma visão melhor de mundo, de sociedade. Entendeu? Você pode ter até do lado de um gênio, que foi o primeiro lugar na faculdade e tal. Só que se ele não tiver a ideia de conviver, se ele não tiver a ideia de parceiro, de potência de vida, E como ele isso não é é comum, nada, como isso é entendeu? comum, hein, Renato? Entendeu? De Nossa! acontecer. É lógico que é comum, tá no dia a dia, porque a nossa formação... Potenciais ela não- a gente vê Isso. aí. A nossa formação não é essa. Quando fala de exclusão, fala assim, já vem de casa. Já vem de casa, não brinca com fulano de tal. Não deixa meu filho brincar com não sei quem. Não deixa não sei o que lá. Põe na escola tal. Tá numa redoma Você já, tá né? ferrando. É. Quer dizer, Sim. essa coisa da exclusão, essa coisa de produzir loucura, já produz em casa, ela já vem de casa. Já vem de casa. E já vem de pai, de para mãe, de filho, de vó, do cacete a quatro e tal. E Entendeu? Ela tudo, já vem- tudo dificultado aí pela falta da escutativa, né? Do ouvir. E aí o projeto começa também com essa característica aí que eu disse que a gente ia voltar um pouco, a questão da rádio. Ah. De você colocar lá na janela o pessoal A trabalhando rádio. a rádio. Como falou, hoje em dia é até comum, né? Você vê em todos os E projetos assim, que traz. E até tem hoje, né? rádio. O trabalho de vocês sensibilizar, ouvir as pessoas. E eu vi o programa, acho que até vale depois o pessoal buscar um programa que você participou com a Bujanra. É. Que eu achei Espetacular. sensacional. Eu até queria falar que a frase que ele citou, que é uma frase tua que eu achei muito boa, que é que, né? Preciso dar ouvido aos loucos e profetas se quisermos... É preciso, né? Dar ouvido aos loucos e profetas se Recuperar quisermos recuperar nossas Nossa cabeças. cabeça. É, E a gente vê isso muito na sociedade hoje, né? é legal. A gente É não escuta quem está do nosso lado e ali começa nascendo um problema. Essa frase a gente usava na rádio. É também, sensacional Né? A gente terminava dizendo É, a isso, rádio né? terminava Quer dizer, assim. essa frase, na programa. verdade, não é minha, mas é exatamente uma frase que vem do teatro. O teatro com pessoas brutas, pessoas autistas, pessoas com deficiência e tudo mais. Né? Então, essa coisa de que você só quer pegar o bonitinho, né? Olha de novo, olha o dançar com o mais feio. Né? E, então, a gente precisa olhar o louco, a gente precisa ouvir o profeta. Né? A gente precisa, na verdade, recuperar o nosso melhor. A nossa cabeça, ela está poluída, ela está ruim. Né? Então, por isso que ela fica dessa forma. Né? Então, as visões são turvas. Né? Então, a linha que a gente adotou, não sei se é linha, mas estou usando a palavra linha, né? Embora eu sempre falava que não tem linha. Eu falava, quem quer pôr na sua linha aí, vai ser costureira. Linha de crochê. Né, que vocês usam. Caminho. É isso, entendeu? Então, não, porque eu sou formada em... Quer usar linha, vai ser costureira. Aqui não tem linha. Quem manda aqui, Vai quem quebrando manda o não. negócio. Quem te diz como é ele. Sim. Como disse que é ele. Então, essa visão global, essa coisa aberta e tal, pô, ela é difícil, ela é um exercício que você precisa praticar. Ela é um exercício que você precisa praticar, né? Todos os dias. E é um pouco essa nossa formação em termos de equipe, lá no nosso trabalho cotidiano, né? Mas a rádio, ela é extremamente importante, porque ela não é terapêutica, né? Ela é política, né? Então, muita gente fala assim, vamos pro pessoal... Porque tem rádio hoje no Brasil inteiro, quero deixar bem claro, no mundo todo, sim. que o modelo da tanta... Só que sempre quando eu sou chamado para falar, eu falo assim, ó, só que tem um detalhe. Não é abrir o microfone para a pessoa cantar Roberto Carlos. Ela pode até cantar o Roberto Carlos. Mas o que você está fazendo quando você abre o microfone, na verdade, você está provocando outro olhar. Você está Exercício de provocando uma cidadania nova mesmo. reação. Você está fazendo com que as pessoas escutem o que não é escutado por aí. Então, a rádio ela tem uma ação política. Né? E aí, a rádio ficou no ar durante 10 anos de existência. Né? Foi líder da audiência. Nós começamos dentro do Anchieta e dali nós fomos para várias rádios, né? Comerciais, aumentando cada vez mais a potência, e fomos convidados para fazer a Jovem Pan em São Paulo, fomos convidados para fazer a Gazeta, né? A Jovem Pan a gente não foi porque era esse tipo de mandar não sei quantas mil fitas para entrar intercalando e tal. Falei, não é bem essa a nossa ideia. A nossa ideia era um programa e tal. Não, mas pensar nisso e tal. E na Gazeta era para fazer um programa de sábado, né? E tinha que ter uma infra de levar os locutores até São Paulo, fazer um programa de 2 horas, aquelas coisas todas. Então,
a gente acabou fazendo aqui a nossa Jovem Pan de Santos, fazendo a Clube, que era a quarta AM no Brasil, quer dizer, uma potência que era... Na época, o Pelé me parou para saber, me fala um pouco sobre isso, porque no mundo todo falam da rádio e eu não sei o que é e tal. Então, porque era um sucesso, né? Nós fomos matérias... Nós fomos, muito pioneiro, né? Nossa, nós fomos do reportagem nas revistas italianas, nós fomos do New York Times, de todos os jornais. Washington A BBC de Post, Londres veio aqui para ver o programa, colocar no... Então, Canadá, TV do Canadá, então foi muito forte. Sim. Foi de Santos para o mundo. Nós criamos uma linha, sem saber de nada disso, uma linha de turismo educacional, porque todas as faculdades vieram em Santos. Até hoje vem, gente. Todas as faculdades É uma do Brasil doideira. vieram em Santos conhecer o projeto. Todas. Medicina, psicologia, de tudo. Nós temos mais de 1.000 trabalhos que tem como tema o projeto Tantan. Tanto na linha da arquitetura, como de psicologia, medicina, serviço social, de todo esse tipo de coisa. É impossível, às vezes, você falar assim, não sei o que é isso, nunca ouvi falar. Então, você não é nem nascido e nunca se preocupou em nada que acontece, que é impossível. Às vezes eu me assusto, sabia? Quando alguém... mas quantos anos você tem? Eu tenho 40, eu tenho... Mas você nunca ouviu falar? A pessoa é, tipo, psicólogo. A pessoa é jornalista. Aí tu É fala, impossível, né? Uma como é coisa que que pode? como é que Mas pode? olha, Isso. A gente vai trazer para conversa de novo do que se perde, né? De como que tá hoje a sociedade. Porque, assim, não é porque eu tenho 34 anos que eu vou fechar os olhos pro que aconteceu no passado. Não, né? você escuta também. É porque eu não Você morava tem em que- Santos. Olha, para falar uma coisa hoje... Sabe o que eu tava procurando hoje, Claudinha? Claudinha, sabe o que eu tava procurando hoje? Como é que era o nome do papel higiênico que era tipo lixa, cara? Eu falei, pô, mas existia papel higiênico, entendeu? Eu falava que era passarinho, era eu não roxinol, sei. depois era primavera, descobri. Papel higiênico primavera. Porque Primavera. eles tinham Era uns uma anúncios lixa, na entendeu? rádio que eram muito engraçados, entendeu? Rabozan. Tinha as nossas A propagandas. melhor pomada para o seu rabo. E por aí vai, entendeu? Tinha os brindes, né? As pessoas ligavam, a gente dava capô de Volkswagen, dava... Tem todos os prêmios. Por onde porque você o que a gente conseguia achar. entendeu? O que é que faz Então, você ficar louco? As sensacional. pessoas tinham escuta, o que é que faz você ficar louco? Pra você desabafar, entendeu? Hoje existe o WhatsApp, então eu até brinco. Às vezes eu vou mandando pra ele, pra Thaís, pros meninos. Eu falo, gente, eu vou dividir com vocês. Isso aqui, é 24 horas. É desde... Eu estou com dor de barriga, até eu briguei com meu namorado, minha mãe não quer que eu vá, hoje vai chover, tem trovão, tem ensaio, e o figurino, meu calo tá doendo, eu tô... Sabe assim? Sim. Sim, É sim. uma loucura, e é muito isso que você falou. E o mais legal é quando ela passa esse negócio, porque assim, ela fala brava e eu faço kkkk. Aí a outra fala, a outra faz entendeu? É muito interessante, porque uma forma que ela recebe, e assim, quando passa, já é outro tempo, né? Já é outro Entendeu? tempo. Porque são várias coisas, que nem você falou da escuta, Renato Fly, nem sei se é essa palavra, mas eu acho que é isso mesmo. É o cuidar. Não é mimimi, não é a pena, não é o exibicionismo, é o cuidar. Essa palavra se perdeu. Sim. O mundo está um horror. As pessoas não sabem mais o que é conversar, não sabem mais o que é cuidar, não sabem mais o que é dividir, não sabem mais o que é compartilhar. As pessoas estão solitárias. E não dá pra dizer que não. Estão viciadas nesse bagulho, não se relacionam mais. Então as pessoas estão doentes mesmo. Quem dá menos trabalho é o cara que tem lá deficiência. As famílias dão mais trabalho, porque as famílias estão desorientadas. Porque tem um monte de filantropia. Tá cheio de gente que adora e que sabe fazer bons discursos e excelente mídia. Tá cheio. Mas a trolha mesmo, entendeu? Ninguém pega. Ninguém pega. Ninguém quer. Quando começa a dar trabalho, encher o saco, tu expulsa. Entendeu? Olha, deu trabalho, olha, xingou, olha, bateu. Sai. Exclui, expulsa. Aí volta o modelo antigo, né? Vamos esconder debaixo do pano, Sim, né? entendeu? Dá remédio, dá bastante Ritalina. Dá bastante Rivotril, porque teu filho... Entendeu? Então, assim, a gente virou uma sociedade de diagnósticos como se isto resolvesse o mundo e de dar bola pra galera. Quando, na Então, verdade... é chique agora. Ninguém aqui está negando remédio. Eu tomo remédio. Falou? Entendeu? Porque a gente é assim... A gente, Não, eu tomo quando pra dói, gases. então, quando dói, tu toma. Tem que tomar. Isso, tu tem que tomar. Agora, a gente precisa entender que pra gente ser feliz e tá bem, a gente precisa ter troca. As pessoas não trocam mais. É.
Então fica muito complicado, sabe? Abraçar, as pessoas não abraçam. As pessoas têm nojo do cara. Atravessam a rua, né? Cara, atravessam a rua. O cara fala contigo cuspindo. Qual é o problema de você falar, me dá um abraço, mas ó, segura, não vai cuspir? É da mesma forma que eu falo pra você, tu é down? Sou. Quer que as pessoas tenham pena de ti? Não, então vamos se portar legal. Então não dá pra você ficar fingindo que você faz. Sim. Eu sei que você pode fazer. Entendeu? Então, as pessoas brincam, né? A Claudinha tesourão. Porque é isso, porque tem uma hora que você fala, é assim. Então não é peninha. Isso é cidadania, isso é entender que ó, a gente fala muito pros pais. Quem vai morrer primeiro? Na lei aí maior. Quem morre primeiro? São os mais velhos. Salvo numa situação de doença. Como é que vai ficar teu filho? Se o cara não consegue ir no banheiro sozinho. Sim. Se o cara não consegue passar uma manteiga no pão. Se o cara não toma banho. Você tem que Então, você ter um trabalho de dar entende? autonomia pra pessoa, Você lógico. tem as pessoas que têm Essa uma é a- mobilidade reduzida, mas para tudo isso há que se ter opções. Sim. Não dá para jogar debaixo do tapete e fingir que é para ver se fosse como é que Mas, seria. olha, Não dá. Cláudia, isso daí também é aquela história, né? A pessoa que faz tudo isso nesse momento, ela também é de se pensar que ela não tá muito preocupada com o futuro do filho ou o futuro que ela vai ter, né? Claro. Então aí a gente Não já adianta entra no... colocar numa redoma e não deixar A Não. gente já nada, entra né? uma outra questão, né? Um outro problema, tá? Não, é a Tá redoma, enraizado, é a sociedade que é interessante. Mas eu, é interesse pro particularmente, cara. Eu sou bonzão, porque eu ajudo, eu dou 5 cestas básicas por mês. Cara, me Parece que eu desculpa. tô livrando a minha barra com isso, mas né? é o que Eu- acham, né? Não querendo puxar, mas vou puxar. Eu acho, por exemplo, que a nossa cidade é perfeita, né? Com tantos prédios abandonados, podia já trabalhar as questões das residências. Renato fala Entendeu? isso há mais de 10 anos. Residência, porque é uma forma dessas pessoas poderem morar sozinhas, poderem ter sua autonomia, né? E a família vai lá visitar, entendeu? Porque, de fato, nós temos vários casos que os familiares morrerem e o moleque está aí, entendeu? Então, a conclusão fica a boa vontade de um irmão, a boa vontade de uma tia. e Essa, tal. Então, essa é uma boa isso- ideia, um laboratório, né? isso ele fala disso eu há vi em muito outros tempo. países, entendeu? Então, por exemplo, Quando nós fomos a interessantíssimo. Portugal. bom, Portugal A tem gente foi pra várias Portugal residências 2 vezes assim com a e tal. Tantan pra se apresentar, é. né? Uma ONG que é um espetáculo. Mas às vezes tem Mas tem- falta a vontade, né, do querer fazer, porque também eu tenho tem várias espaço, né? pessoas amigas que eu orientei aqui no Brasil, que hoje estão em Londres, e em Londres é assim. Então você tem um apartamento, não é um residencial com nome na porta, um apartamento junto Casa. com outras pessoas, entendeu? Uhum. E ali dentro moram 3 autistas, 4, e essa pessoa vai uma vez por dia, tipo governanta. Sim. Ver se as tarefas estavam cumpridas, se os Acompanhar remédios foram mesmo, tomados, né? somente gente. isso, e vai Deixa embora. autonomia. Vai Interessante embora, e a isso. pessoa continua naquele prédio. Entendeu? Não é um prédio, criar um prédio que é um novo hospício, né? Residência, nada Não dá pra disso. É institucionalizar em qualquer de lugar. novo, Em né? qualquer lugar. Você Cada tá um, entendendo? lógico, Qualquer lógico. lugar. Não, então você pode estar morando. Eu estou morando num lugar, eu não sei se a minha vizinha é isso ou é aquilo, concorda comigo? Então, é exatamente isso. Então, eu estou morando num lugar e eu sou autista. E aí, ontem eu vi, eu sou autista, descobri com 42 anos, sou professor da USP. Porra, então tá, então tá Você beleza. entende? Porque a gente precisa entender isso também. Porque virou uma grande espetacularização. É um grande espetáculo. Que nem eu falei. Eu não vou falar. Não vou falar. É Não difícil falarei. essa palavra, eu não vou me Mas atrever, eu não não. vou falar o que eu pensei. Porque o que acontece? Quando você se Fala, não falarei. pode. Não, porque eu vou ser morta na esquina. Porque não dá. Tem coisas que as pessoas parecem que elas não estão preparadas, entendeu, Gustavo? Ou elas não querem ouvir. Porque quando é interessante algumas coisas, eu me utilizo de rótulos. Uma coisa é você ter os rótulos ou os diagnósticos para que eles te ajudem a abrir caminhos, a iluminar os seus caminhos, para você entender como é que você consegue ter uma qualidade de vida melhor, uma longevidade. Outra coisa é você usar disso, e existe. Porque você ter alguma deficiência ou alguma síndrome não te abstém da inteligência. Não te Sem abstém. dúvida. Então, muita gente usa disso, o que é lamentável. E o pior é quando nós, enquanto sociedade, aspas, diga, normal, instruída, privilegiada, o que nome queira ser, vemos e fingimos que não vemos, porque é muito mais cômodo para as relações sociais, para sairmos nas fotografias, para dizermos que somos bons cidadãos. Isso, eu sinceramente, eu tô cansada disso. Porque não dá, cara, sabe? E isso é o que cronifica
Aqueles que realmente precisam do verdadeiro cuidar. Porque muitos deles, dentro da escola, ou da instituição X, ou com a sua família, ou na mídia, onde quer que for, aprendem comportamentos perniciosos para fazerem uso do que são. Entendeu? Quando aquilo que são poderia ser algo para revolucionar o mundo que a gente está. Gente, nós estamos no século XXI. E a gente ainda tem que falar e esclarecer sobre o que é inclusão. As pessoas não sabem o que é pertencimento. Elas acham que empatia é ser simpático. Você entendeu? Elas não sabem o que é isso. Então, fica muito complicado algumas coisas. E por isso que muitas vezes a gente da Tantam não está em determinadas situações, porque assim, a gente não tolera mesmo. Não vamos deixar que aquele, entre aspas, mais feio, seja usado de forma a ridicularizá-lo. Então, eles sabem, por exemplo, quando o Renzo bota uma cena, bota um coral, alguma coisa a público, é porque eles estão brilhando, de verdade. Então, não é para você olhar e falar, tadinho, nossa, coitado. Sim, não. sim. É para você olhar e falar, meu, eu quero fazer isso. Sim. A gente fez o espetáculo agora com 50 pessoas. Vocês não têm noção da quantidade de gente, aspas, normal, que veio procurar o Tantam para fazer aula de teatro. Tá certo? É isso. Então a transa Esse é o objetivo. essa. Claro! Sempre foi assim. O Renato nunca permitiu que a gente tivesse uma aula para Down, uma aula para autista, uma aula para surdo. É todo mundo junto. Agora, você, enquanto educador, tem que entender isso. Que todo dia é dia, tá todo dia em movimento. Então você não se acomoda, De que entendeu? forma eu posso potencializar aquelas isso. pessoas, É né? difícil, Aquelas é. individualidades, né? Você Entendeu? falou bem a palavra potencializar. Então, quer dizer, o encontro é encontro de potências. Encontro de potência. A potência isso. potencializa esse encontro, uma coisa nova. Um novo Todo acontecer. mundo tem isso, né? Isso Todo que mundo. falta. Todo mundo, Todo gente. mundo. Esquece O trabalhar em problemas. grupo é exatamente isso. São essas potências que se unem para produzir alguma coisa que vai ter nova potência e que vai unir outras pessoas. Essa é a ideia de conviver. Essa é a ideia de trabalho em grupo. Mas que, infelizmente, vai se perdendo. Põe meu nome aí. Entendeu? Põe meu nome aí. É muito E aí louco. não se explora isso. É isso aí. Gente, é muito louco. A gente não se apresentou com o coral? A gente se apresentou com aquela banda mais bonita da cidade. Sei. Eles chamaram a gente porque a gente canta uma música deles. Sensacional. Quando eu digo a gente canta, gente, se eu cantar aqui, o podcast perde audiência. Mas o coral da gente, ele é um coral que tem 30 componentes. De alunos tem mais, mas o coral tem 30 componentes. Tem um monte de autista que não canta. Aí você vai dizer, como não canta? Pois é, mas canta. Entendeu? Canta. Tem Tem gente com movimento, tem Parkinson, mão, tem- entendeu? Tem gente com canta. Alzheimer. Tem gente que se balança, tem gente que só se sacode. Mas é um outro cantar. E este coral esteve com uma banda super famosa pra cantar com eles no palco. É assim por Olha aí. o olhar da banda, você entende também? Isso é fantástico, entendeu? Com certeza. Queria agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigado. Passa rápido. Bom, que bom. É assim, Passa rápido. é assim. Se É deixar, bom você assim, olha. A bom. gente vai É bom conversando. sempre na rapidinha, que dá vontade depois demais, né? Né? Mas a gente Com certeza. voltar, né? Com Que certeza. bom, e que aí bom, vai ter legal. mais assunto pra gente voltar, com com certeza. certeza. Muita conversa. Tá bom. Obrigada. Deus, Obrigado obrigado. pela acolhida. Obrigado, Obrigado Gustavo. mesmo, Obrigado, viu? Renato, Cláudia. Muito Obrigado pela obrigada, presença de obrigada vocês mesmo. aqui. Gustavo, Vamos convidar o lá, pessoal, então. Né, pra nos acompanhar. Baixada em Pauta está em todos os aplicativos de áudio, isso o podcast e o videocast. Página do G1 Santos, porque é o podcast do G1. E também no Facebook da TV Tribuna e do G1. Muito obrigado. E até a próxima. Até semana que vem. É.